Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast Estúdio, o podcast do Estigmata Estúdio, que, como muito bem diz o meu diretor Roger Scarpelli, é um estúdio multimídia que tem uma forte ligação com a música. E é verdade. É isso, gente. Se você tem um projeto audiovisual para colocar em prática, se você procura um lugar para ensaiar, se você quer fazer uma gravação, se você quer fazer um ao vivo, procura a gente que a gente com certeza vai transformar o seu projeto num caso de sucesso. A gente atende praticamente 24 horas no Instagram. Tá lá, vai estar aqui o nosso endereço, @_Estigmata Estúdio, ou no WhatsApp, ou você pode vir aqui onde a gente está, no centro do Rio de Janeiro, num estúdio bacana, Rua 1º de Março, número 21. Eu sou Carol Moreira, faço parte da equipe Estigmata e hoje eu estou aqui para conversar com um ser encantado, um ser mitológico. Ela é praticamente uma bruxa. E além de bruxa, eu vou ler aqui, tá? Ela é produtora, agitadora cultural, é arquiteta. Ela fez diversas produções, peças teatrais, musicais, eventos culturais na cena rock and roll carioca. Ela produziu bandas, projetos musicais na cidade e atualmente ela faz a produção executiva de 5 bandas, dentre elas a banda Dedo de Bruxa, onde ela também é vocalista. Ufa, eu estou conversando aqui com Simone Sais. Seja muito bem-vinda, Simone. É um prazer começar o nosso podcast com você. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu pelo convite. Juntando tudo assim, parece bastante, né? Mas... Parece, não é? Mas só corrigindo, são 4 bandas. São 4 bandas? São 4 bandas. Contando com a sua banda? Sim. Sim. Ok. Tinha uma que ia entrar, mas não entrou, que é a banda da Dani Valejo, a banda pop rock. Punk rock. Simone, quando a gente estava conversando ontem, eu estava justamente pensando em como começar a nossa conversa, né? Como a gente inicia o assunto da produção. E eu pensei da gente falar das origens, né? De como que surgiu a produção na sua vida. Você é arquiteta, morava em São Paulo, e aí, da onde surgiu essa coisa de produção, né? Como é que começou? Então, a produção a música veio antes da produção, né? Eu sempre cantei, sempre estive muito ligada à música, né? Em São Paulo, eu cantei no coral da PUC durante muitos anos, só parei quando eu tive filho, né? Porque coral é uma coisa que a gente viajava muito e tal, então não é coisa de quem tem filho pequeno. E aí eu fui ter filhos, né? Minha vida era muito corrida, era arquiteta de obras, então sempre muito ligada, sempre muito agitada, né? Profissionalmente. E quando vieram os filhos, então eu me afastei da música durante um tempo bem grande, tipo, fiquei uns 10 anos mesmo longe da música, porque, né, eu tive um filho, 5 anos depois tive outro filho. Aí mudei para o Rio de Janeiro também, mesma coisa, né, trabalho, casa, criança, escola, tudo junto. As crianças pequenas. Crianças pequenas, e eu voltei a ter contato com a música novamente quando os meus filhos foram fazer musicalização. E aí eu, levando eles para uma escola, tal, outra, acabei voltando a cantar, né? Entrei num curso de canto. E aí, ali naquela escola mesmo, eu conheci um projeto chamado Práticas de Bandas. E nesse projeto Práticas de Bandas, eu entrei numa banda de MPB. Chamava Pulo do Gato. Aí cantei nessa banda e eram projetos de 6 em 6 meses. Aí quando acabou o primeiro 6 meses, aí ia começar o próximo. Eu já cheguei pro dono da escola e falei, não, me arruma uma banda de rock. Esse negócio de MPB não é comigo, não. Aí montamos uma banda de rock. E era uma baterista, que era a Lígia Febraro, e tinha um baixista, o dono da escola, guitarrista, falou, tá bom pra você? Eu falei, tá ótimo. Montamos esse power trio aí comigo cantando, que foi bem interessante. Aí entrou uma tecladista mulher também. A gente falou, bom, e o nome da banda, né? Como tinha 3 mulheres na banda, bora colocar o nome feminino. Colocamos o nome Roxane. Essa banda durou 7 anos.
Uau. E entraram e saíram várias pessoas, tal, e era uma banda cover no começo. Aí no final a gente já estava começando a fazer música, a gente já estava cantando algumas músicas nos shows, tal. E aí ela foi fazendo uma transição para ser uma banda autoral e algumas pessoas começaram a sair da banda, até por conta disso mesmo, não queriam que virasse uma banda autoral. Mas você já cantava antes ou não? E já tinha a Roxane. Não, antes de vir para o Rio, lá, você tinha alguma coisa de família, de infância, que alguém que canta, que te inspirou? Minha mãe. Sua Cara, mãe. Minha mãe foi cantora de rádio. Né? Mas ela não seguiu, ela casou com meu pai, foi embora, tal, de Santos. Mas ela era uma cantora incrível. Então, daí a produção, assim, esse dono da escola, que é meu amigo até hoje, o Rafael Montecchiari, ele é meu parceiro musical também hoje em dia. A gente fez várias músicas juntos. Ele falou, eu queria tanto juntar a galera, de fazer alguma coisa, isso depois da pandemia, né? Quando a pandemia já estava na fase das vacinas, né? Daí eu falei, bora, eu produzo pra você. E aí eu produzi esses primeiros shows. E foi, assim, uma produção grande até, porque envolvia o ensaio com os cantores, a gente juntou os cantores da escola, né? E juntamos uma banda, que ficou uma banda incrível, com vários músicos bacanas. Aí juntamos, fizemos ensaio com a banda, ensaio com os cantores, fizemos um sarau ensaio, que foi na casa de uma amiga, a Margarete, e falou, bora fazer esse... E a gente levou tudo, levamos todos os equipamentos, tal. Foi uma produção incrível também, esse sarau ensaio, e depois teve o grão de dia, que foi no La Esquina, ali na Lapa, né? Um show. Mas tudo isso eu ainda arquiteta, né? E aí, quando foi em 2022, no final de... Em 2021 eu fiz essa produção, depois em 2022, foi quando, no começo de 2022, eu larguei a arquitetura. Eu tava meio de saco cheio já. Porque eu trabalhava numa empresa de Brasília, grande pra caramba, assim, fazia 1000 coisas bacanas. Eu era coordenadora de uma equipe enorme, era obra em São Paulo, no Rio todo. Eu viajei pra caramba nessa... Né? Mas eu achava, assim, que os arquitetos, eles eram explorados, sabe? Era muita gente, muita novinha e tal. E então eu tava ali pra coordenar projeto, mas também brigava muito pelos arquitetos, né? E eu acho que eu fui mandada embora até por causa disso. Agitadora, cultural E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou deixar para os novinhos serem arquitetos. Eu vou fazer alguma coisa aqui. E aí eu comecei... Aí o algoritmo é foda, né? Ele começou a me mandar cursos. E eu, numa dessas de tanto ver curso de produção vindo para mim, eu falei, gente, não é só algoritmo, não, é universo, né? Tá mandando sinais. Fiz um curso de projeto com um cara de Ouro Preto, um curso online, ao vivo, mas online. Cara, que era assim, todo dia, era 3 vezes por semana, eu acho, à noite. Eu saía do trabalho correndo, ia lá assistir minha aulinha, pô. E era um cara bem bacana, tal de Flaviano, o nome dele. E aí surgiu na minha vida um coletivo, chamado Coletivo Rio Mais Rock. Na verdade, eu fui numa palestra da Funarge sobre... Ele queria falar com a comunidade rock and roll. Isso é outra coisa que veio no meu algoritmo também. Não sei como eu fui parar naquela palestra. Tinha muita gente do blues, conheci uns velhinhos fofos lá. Esse dia eu conheci um monte de gente, assim, e eu lá, sozinha, não sabia, nunca tinha feito nada, né? E conheci uma moça que tinha uma rádio, aí não sei o quê. E nesse dia, acabou a reunião, eu fui embora, né? Tinha conhecido algumas pessoas, mas fui embora. E eu troquei figurinha com essa moça da rádio, chamada Cris Rizzo. E ela falou que dali ela saiu com uma galera, foram sentar num bar, e dali eles montaram o coletivo Rio Mais Rock. Olha. E aí ela começou a mandar mensagem para as pessoas que queriam participar do coletivo e mandou para mim. E eu entrei nesse coletivo, mas como um membro, só
uma pessoa que participa, mas não do núcleo administrativo do coletivo, né? Só que daí eu comecei a querer fazer alguma coisa. Aí fiz uma planilha, todas as bandas que iam entrando, eu comecei a anotar. E comecei a anotar várias coisas e entrava em contato. Me fala aí, de onde você é, qual é o seu telefone, como que eu te encontro, qual é o seu estilo, quantas pessoas tem na banda. E fiz uma planilha. Planilha coisa de arquiteto. Gigante. Aí mandei pro núcleo do Rio Mais Rock. Falei assim, se vocês quiserem, eu tenho essa planilha aqui. Vai falar, já que tinha mulher uns 100 é essa, nomes. Né? Uau! Hoje em dia ela tem uns 250 nomes. Aí a Cris falou, pô, essa mulher tá precisando entrar pro núcleo. E me chamou pro núcleo. E foi legal. Porque ali no núcleo do Rio Mais Rock, eu comecei a produzir coisas para o coletivo. Era um grupo de pessoas, até hoje, né? Eu saí porque não estava dando mais tempo. Eu tava muito envolvida em outras coisas e eu não estava conseguindo me dedicar a ele. Mas é um núcleo de pessoas que trabalham de graça e dão o seu tempo. Então, tem o pessoal do audiovisual, tem o pessoal das mídias... Tem gente pra tudo ali, é um mal barato. Um pessoal muito envolvido e muito afim de movimentar a cena rock and roll, né? E eu entrei na produção executiva, entrei de cabeça, comecei a produzir, primeiro a produzir as coisas do Rio Mais Rock mesmo, que foram alguns eventos que eles fizeram. Depois eu abracei um projeto que veio lá, que chamava Naked, né? Pelado. Esse projeto Naked... Ele era um projeto com formato unplugged, né? A gente partiu de um bar, que era o 09 lá em Ipanema. Então, a gente reuniu algumas bandas que se propuseram a fazer essa adaptação, né? E aí, eu produzi praticamente sozinha, porque as 3 primeiras edições foi nesse bar 09 e o bar fechou. Depois de 3 edições, o bar fechou. E aí, a gente teve que procurar um outro lugar e a gente foi pro Oscar Selvagem, que é um bar que tem ali na Paulo Barreto, em Botafogo. Só que ali não tinha nada, nenhum equipamento. Só que eu cismei com aquele bar, achei ele muito interessante, é um bar bacana mesmo. E aí eu tinha que levar todos os equipamentos, levar tudo. Aí levamos técnico de som, hold, a gente foi com tudo, montávamos tudo para poder fazer o show. E foi assim, muito bacana mesmo. Foi uma experiência incrível, porque eu não sabia produzir direito, eu acabei tendo não só produzir, levar tudo e contratar pessoas para me acompanhar, né? Cada dia foi porque era muito em cima da hora, as pessoas não tinham disponibilidade. Então, foi um aprendizado muito bacana para mim, essa participação no coletivo Rio Mais Rock, né? Mas aí começaram a surgir as bandas me procurando. A primeira que me procurou foi a Esquadrão Sonzeira Total, que é uma banda de piseiro. Olha isso. Piseiro, olha. É um piseiro psicodélico, na verdade. Olha, que massa. Eles têm a base eletrônica do piseiro, que o piseiro é uma base eletrônica e o cara no microfone, ou o cara no teclado, né? E ali é uma banda com 2 guitarras, um saxofone e a voz da Dani Valejo, que é uma cantora incrível. Então, eles me chamaram para fazer a produção executiva deles. Eu comecei com eles, assim, foi muito bacana. Muito legal. Em seguida, veio a The Winter, que é uma banda eletroindustrial, né? A Priscila, eu conheci ela nos shows que eu fui do Rock Carioca, eu acho. Conheci a Priscila ali, a gente começou a conversar e teve um show da Luaps, que é uma cantora bacana também, que a gente tava conversando, se assistindo o show e ela ficava assim, nossa, essa menina faz uma coisa parecida com o que eu faço, né, uma coisa meio eletrônica e tal. Eu falei, que bacana, você faz isso, eu faço. Aí ela, pô, mas eu tava precisando de alguém pra me produzir. Eu falei, mesmo, eu sou produtora. Ali, eu sou produtora, ela é mesmo? Vamos conversar, vamos. Gente, que foi um negócio muito incrível. Ela tem um projeto multiplataformas que
que é muito bacana mesmo, assim, muito elaborada, muitas frentes, né? Ela tem um podcast, tem o lance do desenho animado, ela tem várias coisas interessantes. Aí depois surgiu a Dani Valejo, que é a vocalista da Esquadrão Sonzeira Total, ela veio e falou: Simone, produz a minha banda também, que a banda é uma banda autoral dela, né? E que é pop rock. E aí comecei a produzir a Dani Valejo. A Dani Valejo na verdade, é a que mais me demanda, porque ela vai para Rock in Rio, ela vai pro Rock the Mountain, ela ela já tá meio que no midstream ali, tá quase estourando. A Dani Valejo é a minha maior aposta, porque ela é uma pessoa incrível, ela é uma descendente indígena. Olha. Da tribo Terena, lá do Mato Grosso do Sul. Então, ela, além de exótica, ela é uma pessoa muito talentosa. E aí, produz a minha banda também, que é a Dedo de Bruxa, né? Que você canta e produz. Que eu canto e produzo. É a banda mais difícil que eu tenho, sabe? Imagino. Eu imagino. Porque eu tenho que lidar com com os músicos, né, da banda. E nós somos é um grupo, assim. Quando as pessoas falam assim, né, a bruxa é você, né? Eu falo... Eu até dou risada, porque a gente não tem um líder só. Todo mundo meio líder ali. Mas aí, de produção, é isso, né? E fora isso, eu produzo alguns eventos, né? Por exemplo, fui chamada pelo Marcos do Heavy Beer para fazer agora os 50 bandas no Carna Rock. E aí, eu lembro da divulgação desse palcos, evento. E eles me chamaram. Quem me chamou, na verdade, foi a dona do Duck Walk, a Suzana. Você ficou no Duck Walk. E a Suzana me falou: eu quero que uma mulher produza aqui para mim. E aí eu produzi e fiz uma curadoria bem bacana ali. Todo mundo que foi assistir falou: nossa, só tinha banda boa. Anacrônicos, Abrahones e os Incuráveis, adoro o nome, gente. O nome Risca Faca, que é uma banda muito maneira também. Todos eles são maneiros. Teve a Zaira Band, que era a única mulher do nosso palco. A Zaira é uma banda cover, mas ela é incrível, tem uma voz maravilhosa. E o Cromossomos, que é uma banda cover também muito interessante, assim, com um vocalista com uma voz diferente, uma coisa... Assim, são todas versões, né, que eles fazem. Mas as 4 primeiras eram bandas autorais. Então, eu fiz isso. Aí, fiz um festival de mulheres agora no Dia das Mulheres, de sexta e sábado, com 3 bandas femininas por dia, né, para aproveitar esse Dia da Mulher. Foi muito interessante. Acho que foi lá na Rua Ceará também. Foi no Duck Walk também. Acho que eu vi. Porque antes de começar essa coisa do Carna Rock, a gente já estava conversando sobre isso, eu e a Suzana, de fazer um evento de mulheres, né? Num bar de mulheres, produzido por mulheres, né? Então, e eu nem tava colocando a Dedo de Bruxa. Dedo de Bruxa, ela só foi porque uma das bandas declinou na última semana. E aí, os meninos toparam, porque eu falei, não vou misturar não, deixa, né, a Dedo de Bruxa de lado dessa. Mas daí, deu certo, porque eu fui de frontwoman ali, né, representando as mulheres também. Foi interessante. E para nós foi um show incrível. A gente colocou músicas novas e tal. Para nós foi bem bacana. Bacana. Eu vou pegar esse gancho aí que você falou do mês das mulheres. Queria, assim, dar um enfoque justamente nessa coisa de mulheres e produção. Porque, assim, aqui nesse estúdio, por exemplo, somos 3 produtoras. Eu, você e minha filha, que não aparece no vídeo, mas todas temos um envolvimento e eu sei o quanto é difícil fazer produção, ser mãe, ser esposa, ser estudante, né? A gente tem multitarefas, somos multitarefas,
1000 jornadas de trabalho, né? Porque não é só a produção, você tem que ser, né, tantas outras coisas. E o que você acha que a mulher tem, né? Que eu lembro que quando a gente estava conversando ontem, eu fui toda dramática, falar, Simone, vamos falar de um mercado de trabalho que as mulheres quase não atuam, ou que as mulheres não têm espaço, de repente, em produção. Você falou, não, produção não, a produção é das mulheres, o que mais tem é a mulher produzindo, e é verdade. As mulheres dão conta, né? O que a gente tem? O que será? O que você acha? Então, eu acho que assim como tem muita mulher em cargos importantes nas empresas, né? Porque a mulher, ela é muito organizada, na verdade, né? E consegue ser multitarefas. A gente consegue, no meio da reunião, resolver um problema doméstico, né? E voltar como se nada estivesse acontecendo, né? Ou se não na gravidez, eu lembro aquela fase de ter enjoo, e eu fazendo cara de paisagem na reunião, eu falava, sei muito bem o que é. Peraí, e eu passava mal, vomitar ali 10 minutos. Vomitava a tripa e voltava com a maior cara de quem... Eu chupava um gelinho. Era um gelinho pra poder dar um Cara, isso aconteceu muito comigo, de passar mal e ninguém perceber, né? Então... Eu acho que a mulher, ela tem essa coisa, a facilidade de resolver problemas, vários problemas ao mesmo tempo, né? Que o homem, ele é muito focado, né? Eu sei porque eu convivo com um homem que o meu marido, ele é uma pessoa muito inteligente e tal, mas ele é focado, ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? E é uma característica, né? A gente não está falando aqui de o que é melhor ou não, mas assim, são características diferentes, é verdade. Então, elas têm protagonismo na produção, sim. Conheço várias, Roberta Loureiro, Pitty Portugal, tem a Tita Garcia, que é produtora da Anitta, sabe? São pessoas incríveis, né? E eu me espelho total nessas mulheres e colo nelas. Foi, eu também. Colo nelas, porque é incrível mesmo, né? Eu tenho várias amigas produtoras, é uma delícia ter amiga produtora, que a gente troca uma ideia. Eu tenho amigos produtores também, claro, posso esquecer do Pedro Serra, que faz o Rock Carioca, e ele é o meu consultor até. De vez em quando Pedro, o que você faria se fosse você? E a produção é uma rede, né? Eu percebo que assim, você fica, quem que... monitor, peraí, essa fulano que me ajuda. E assim, e agora recentemente eu fiz um outro curso de projetos, que foi até uma iniciativa da Vale, do Rio Doce. Foi um curso gratuito que teve uma curadoria para escolher quem iria fazer o curso, né? Até porque assim... Por que eu fui escolhida? Porque era um curso para dar oportunidade para as pessoas... sem muitas oportunidades. Então, tinha muito negro, muito LGBTQIA+, tinha muita gente que já trabalha muito tempo com produção. Né? Fiz muitas amigas. E assim, não só amigas, parcerias de trabalho. Que agora a gente tem um grupo... Qualquer coisa que eu preciso, né? Outro dia, gente, me indica aí tradutor de Libras. Na mesma hora, me indica aí, gente. Que tem vários detalhezinhos de produção que você precisa. Cara, essa rede que eu fiz foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos de produção. Foi esse curso que eu fiz agora. E eu faço essas perguntas porque a gente tem um público considerável de estudantes de produção cultural, estudantes de produção musical, galera... Outro dia teve um rapaz aqui que faz produção fonográfica na Estácio, ficou encantado com o estúdio. E eu acho que, de repente, essa informação pode chegar para essa galera, assim. Sim. Porque a gente está falando que produção é rede, né? Rede. Eu acho que é isso, produção é rede. Você tem que se unir. E os produtores, eles não guardam informação, cara. Todo mundo conta tudo. É uma rede muito bacana, sabe? Pessoas que querem que a cena rock and roll vá pra frente, entendeu? Fomenta bandas autorais, né? Tem muita banda cover também, que é boa, né? Não tiro o mérito delas, não. Né? Até tem banda que mescla muito autoral com cover, porque consegue uma penetração maior no mercado. Sim. Então... E a gente vai se falando e vai chegando. É incrível, porque eu cheguei do nada, né? As pessoas poderiam falar, não, meu Deus, mais uma
caindo de paraquedas aqui, né? Vamos isolá-la. Não, mas as pessoas abraçam, né? As pessoas... Fui muito, muito bem aceita. E não só pelos produtores, mas pelas bandas também. Tem muita banda bacana que me procura. Tem banda que agora me procura até para ser produtora. Eu não quero mais. Eu já tô... Não aguento. Eu já tô... eu fiquei com essas 4 belezinhas que eu estou agora. Para eu dar conta, porque agora com esse projeto, né? Agora a gente tá numa fase de editais, né? Então eu tô escrevendo projeto para Esquadrão, já tô escrevendo. Mas você acha que tem uma... Claro, que a produção, as mulheres meio que dominam, eu entendi isso, eu concordo. Mas você não acha também que tem uma parte de trás dos palcos, a parte técnica, que ainda tem algo que ainda é um mundo muito masculino? Sim, assim? total. Hold, técnico de som, técnico de iluminação, a maioria são homens, sim. Essa parte, até tem alguns cursos, a Lete, da antiga Motim, ela faz de vez em quando cursos de técnico de palco, só para mulheres, pedais, só para mulheres, ela foca, sabe? Legal. Só para mulheres, porque é um universo bem masculino e às vezes, para banda feminina, é muito mais legal você ter uma mulher fazendo esse tipo de coisa, porque né, é uma coisa de empatia. Às vezes você chega, né, no set, não tá num dia bom, tal, aí vem aquele cara meio, né, sem empatia nenhuma. Mulher não, acolhe, vem cá. Exato, entendeu? é verdade. Vamos conversar, se tá, não tá bem, né? Bacana. Mas então, uma coisa também que a gente falou antes daqui foi sobre mulheres no rock and roll. Aí sim, eu concordo com você que é um ambiente bem masculino, né? O rock and roll, né? Para juntar só mulheres no meu set lá do festival, foi difícil pra caramba. Não só por isso, porque em frente, no Heavy Beer, teve um outro show de mulheres também, né? Porque era dia 8 de março. Então, teve mulher tocando para tudo quanto é lado. Mas, mesmo assim, tem menos bandas com mulheres na frente do que homens, né? Muito, muito menos. Então, é um ambiente meio masculino mesmo. Quando você vai para um festival, por exemplo, a maioria é homem, né? E aí, quando as mulheres chegam, parece que fica meio naquela coisa. Não, deixa que eu carrego para você. Você tem toda a razão. Eu acho que tem, assim, eu acho que a gente precisa de mais visibilidade, talvez, né? Na cena rock and roll. Eu fiz um projeto que é um festival de punk rock feminino. E aí eu fiz assim uma curadoriazinha, né, de 10 bandas femininas do Rio de Janeiro, punk rock feminino. Não consegui 10, né? Tive que preencher com bandas de São Paulo e tal. E então, pra você ver, e punk rock masculino tem um monte. Verdade. Né? Concordo. E é um estilo musical que tem tudo a ver com mulher. Tudo a ver com mulher, né? Uma coisa de resistência, de luta, né? Expressivo também, né? Eu acho que a gente tem essa necessidade também, né? De se expressar, enfim. Eu queria aproveitar essa coisa que você está falando de banda. Tem uma frase que eu vejo, eu não vou dar crédito porque eu não sei quem criou essa frase, mas eu vejo muito nas camisetas assim. Somos filhas das bruxas que não conseguiram queimar. Eu acho isso, assim, incrível. E eu queria aproveitar para falar da Dedo de Bruxa. Tá falando de mulheres, de banda, de rock and roll. E perguntar como é que surgiu o Dedo de Bruxa na sua vida. Então, a Dedo de Bruxa, ela surgiu da dissidência de uma outra banda, né? Da banda Roxane. 3 pessoas continuaram, outras 3 saíram. Então, parecia que ela estava acabando, né? E nós 3, a gente falou, não vamos deixar morrer, vamos continuar essa banda. Então, aí a gente chamou uma outra pessoa. De 6, a gente virou 5, porque tinha teclado. A gente falou, não vamos ter mais teclado. Vamos ser uma banda
mais pesada do que a gente era. A gente resolveu isso. E aí a gente chamou um outro guitarrista, então entrou um baixista e um guitarrista, e os dissidentes eram o baterista, o guitarrista e a vocal. Aí a gente fez o primeiro ensaio, foi dia 6 de março do ano passado, já com o novo baixista, o guitarrista novo não tinha entrado. E aí a gente tem até uma fotografia, todo mundo fazendo assim, né? Mostrando o dedo de bruxa. E nesse dia a Dedo de Bruxa nasceu. A gente honra a Roxane, foi um período muito importante, a gente aprendeu a ser uma banda, né? A gente aprendeu, inclusive, a fazer música. Tem até uma música de transição, que essa música tá no Spotify, que chama Despertador, que é uma música que fala do nosso despertar como banda autoral. É legal. Bem incrível, se você depois ouve ela com essa informação para você ver. Porque é uma letra que fala sobre a nossa transição e o que a gente estava pensando e o que a gente não queria mais, sabe? Tanto que o primeiro show que a gente fez como o Dedo de Bruxa, a gente tocou 4 covers. Que eram os covers que a gente mais gostava. Quando acabou o show, a gente falou assim, por que a gente tocou essas 4, gente? Na boa. A gente chegou à conclusão que não precisava daquelas 4, entendeu? As nossas músicas são muito mais legais, né? Muito mais gostoso cantar músicas autorais. E aí eu tava falando que todo mundo é autor ali, né? Que eu comecei a fazer, aí o Ale começou a trazer uns riffs, aí o Guga veio, pá! Com algumas músicas, assim, que estão no repertório até hoje. E a gente gravou uma música do Guga, que tem uma coisa sentimental pra gente, porque era de um amigo dele, ele fez com um amigo, e esse amigo faleceu. Então, a música, a letra é dele, mas a música é de uma pessoa que já faleceu. Okay. Então, a gente tinha essa coisa, né, no coração, um carinho por essa música. Foi uma das primeiras que a gente começou a tocar, chama Vida, Amor, Amar. Eu lembro que você disse pra mim que tá também escrevendo uma música, ou já terminou, não sei, uma música nova ou não? Na verdade é uma música assim, é uma baladinha, sabe? Uma música bem bacana. E que eu fiz com o meu parceiro musical, que é o Rafael Mantecchiari, né? Que eu falei pra você. Eu tenho várias músicas com ele. E eu na época, né, quando não era Dedo de Bruxa ainda, eu gravei com ele, produzi com ele algumas músicas. E então eu tenho no Spotify uma página minha, né, solo. E aí com músicos parceiros, né? Músicos que não são da Dedo de Bruxa. E aí essas músicas acabaram vindo para Dedo de Bruxa, então a gente vai acabar, como elas já existem no Spotify, a gente vai acabar fazendo elas assim ao vivo, alguma outra coisa, né? Para não ser uma coisa de estúdio simplesmente, porque já tem. Sim. Né? Então a gente tá focando em estúdio mais nas músicas que são nossas e novas, né? Claro. E aí a gente, no fim do ano passado, em outubro, a gente lançou um EP com 5 músicas. Essa que tem o Elon Musk e o Foguete. Elon Musk e o Foguete, que é uma música do Guga. Uma música incrível, porque assim, ele fez essa música antes do Elon Musk começar a fazer essas palhaçadas que ele tá fazendo. Eu ia perguntar isso, gente, é super atual essa música, gente. E assim, ele fez por causa do Foguete, né? Quando ele começou aquela história de ir pra Marte, aí, e também ele leu um livro do Krenak que fala, e ele ouviu uma entrevista do Krenak, e o Krenak falando assim, por que esse cara que tá falando tanto de foguete, por que ele não vai embora logo, né? Deixa a gente em paz. Aí deu clique nele, ele fez a música por causa disso. E até na hora que eu ouvi, eu falei assim, cara, como é que eu vou cantar essa música, né? E aí eu tive que fazer a música de um jeito que nem é meu natural, né? Não é uma coisa... É uma coisa bem mais cheia de punch e tal. E eu treinei bastante. Uma energia também, né? Tive que treinar bastante. O Guga também, que o Guga, ele é nosso baterista, mas ele é cineasta, né? Então ele tem uma coisa de direção muito boa. Então quando a música é dele, ele dirige o que ele quer, sabe?
É Legal. bem interessante, mas todos são assim. O Ale também, ele fez um punk rock que chama Possuoco. Aí quando eu fui cantar, né, nesse meu jeitinho assim, ele falou, não, mas não é assim que eu tava pensando. Eu falei, tá bom, bora lá, mostra aí como é que você tava pensando. Aham. Porque, né, o autor da música, ele normalmente ele tem um jeito na cabeça dele que é a música, né? E quando veio eu com a minha vozinha de soprano, Aham. eu tenho que me adaptar muito. Eu tenho uma professora de canto, que é a Tati Vidal, ela é minha preparadora vocal. Ela conseguiu tirar leite de pedra, porque a minha voz era aguda ao extremo. Quando eu cantava em coral, eu era soprano 1. Jura? Então ela conseguiu trazer a minha voz para perto do soprano Aham. normal, né? Ou do contralto. Às vezes tem coisa grave que a gente trabalha e eu consigo. Graças a ela, minha gurua. Simone, muito obrigada. Eu sou assim, muito grata. Nós, a equipe da Stigmata, muito grata pelo seu carinho. Eu me apaixonei por você. A primeira vez que eu te vi, eu falei, Pois caraca, aqui, né? é No essa show dos mulher. Três Românticos. Que bom que você está aqui. Venha sempre, a casa é sua. Tá bom? Muito obrigada. Muito Eu que obrigada. agradeço. Gostei de todo mundo no primeiro dia que eu vim aqui. Foi muito bom. Legal. Volte sempre.